Cidadania. Os Estados Unidos anunciou que vai suspender a concessão de vistos de imigração para cidadãos brasileiros e também de outros 74 países. A informação foi confirmada pelo Departamento de Estado norte-americano. Vale lembrar que essa medida não afeta os vistos de turismo, mas atinge diferentes categorias de imigração e faz parte do endurecimento da política migratória do governo de Donald Trump. Para falar sobre o que muda para os brasileiros e quais os vistos podem ser impactados, nós conversamos a partir de agora com a Anne Patrícia Dalpozo Valguer. Ela é especialista em assuntos de cidadania e imigrações. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Primeira Edição. Bom dia, obrigada aí pelo convite, Patrícia, Giovana, é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto tão polêmico, né? Exatamente. Polêmica, a gente vai direto, então, ao que interessa, né? Quem exatamente será afetado, Anne Patrícia, por essa suspensão de vistos de imigração que foi anunciada, né, pelos Estados Unidos? A nova política, né, a nova questão política, ela é direcionada para os imigrantes. Então, nós não teremos impacto nos vistos de estudante, nos demais vistos. Lembrando, o que é um imigrante, né? Para ficar bem claro. O imigrante é aquele que quer ir trabalhar, que quer ir morar em outro país. Então, esses são os principais afetados nessa nova política. E aí fica aquela dúvida, né? Quem já tem uma entrevista agendada para esse tipo de visto, já foi anunciado que deve acontecer? Essas entrevistas vão ser mantidas? O pessoal que estava esperando chegar o passaporte, né, em casa já com o visto ali garantido, como é que fica? Na verdade, deve-se manter o procedimento, né? As pessoas que têm as questões regulares, que comprovam renda, que realmente têm um convite a trabalho, isso deve ser mantido. A nova restrição deve entrar em vigor agora a partir do dia 21, quarta-feira, mas as pessoas que têm esses processos em andamento devem seguir o processo, elas estão sendo chamadas, elas estão sendo entrevistadas normalmente. Então, para quem faz o processo correto, não há risco. Agora, o que muda na prática para os brasileiros que pretendiam morar legalmente nos Estados Unidos? Aos que pretendiam, deve-se manter as questões, deve-se manter a situação. Porém, temos que comprovar, né? Temos que ser claros, tem que ter os preenchimentos corretos dos formulários, tem que se atentar para todos os pontos, as redes sociais, tudo isso é verificado no ato da entrevista. Então, mesmo que isso seja uma suspensão, o processo pode continuar, né? Ele vai dar uma pausa, mas não quer dizer que seja restrito, extremamente extinto. Pode ser que tenha ali alguma flexibilização. Então, sim, quem já tem o processo agendado, entrevista marcada, segue normalmente. Normalmente. Quem está nessa expectativa, não tinha dado entrada, ainda tem que aguardar se eles vão suspender ou se segue com essa documentação, esse processo. Né? Eu sempre digo que é importante a gente se antecipar. Um visto ele não pode ter pressa. A gente deve fazer isso de uma forma natural, porque realmente existe um planejamento se alguém vai morar ou trabalhar, né? Essas questões, elas têm sido por uma questão do próprio governo, por uma questão de utilização dos serviços públicos dos Estados Unidos. Então, é por isso que existiram essas medidas para tentar evitar esse tipo de utilização e consumo de recursos dos Estados Unidos. Afinal, muitos imigrantes acabam entrando nos Estados Unidos como estudo, né? E é por isso que nós temos aí 75 países, incluindo o Brasil, nesse sentido de bloqueio. Né? Então, vou dar um exemplo, né? Existe um dos países listados que, no último ano, levou 140 mil estudantes. Então, para a gente entender que isso é um pouquinho maior, né, do que a gente imagina, quando realmente é verdade, vai dar certo, né? Mas quando você vai para estudar e fica como imigrante ilegal e passa do tempo de estudo, enfim, acabam sendo... temos essas penalidades de suspensão e até exclusão e retorno de imigrantes, né? São milhares de casos, né, nesse sentido, né? Milhares. Então, vários países tiveram. Então, eu digo, o Brasil, ele está suspenso entre eles, mas não é um bloqueio efetivo.
E definitivo, né? Definitivo. Temos que aguardar aí os próximos passos. Então, não quer dizer que quem entrar com o pedido vai ter o pedido negado. Não, isso quer dizer que está mais difícil, que o caso vai ser analisado com mais cuidado e que talvez tenha que adiar um pouquinho ali esses sonhos, planos, mas não quer dizer que tem que suspender, cancelar tudo, é isso? Não, eu acho que se a gente tem um objetivo e um planejamento para realmente fazer essa imigração, eu acho que tem que se seguir, né? Mas tem que ter ciência que nada é para ontem, né? Que nada vai acontecer agora. Então, ir com calma, com esse planejamento, comprovando a renda necessária. Então, tudo isso vai ser analisado e, se é realmente um desejo, ele vai acontecer no tempo certo. Eu acho que muita gente que está ouvindo, né, e está acompanhando o jornal agora deve estar se perguntando em relação ao turismo. É óbvio, essa decisão não interfere no visto de turismo, mas mostra que há um endurecimento ali, né? Ter mais documentos, se preocupar melhor com isso, com a comprovação também dos dados. É importante também para quem vai, né, a turismo, para quem está tentando tirar um visto de turismo também? Eu digo que é imprescindível. Né? Existem vários requisitos, né? Como comprovar a quantidade financeira por dia de estadia dentro do país. Isso já é uma coisa que já existia, não é novidade. Né? Então, você está preparado. Se você vai a turismo, você tem que ter um hotel, você tem que ter um lugar, você tem que comprovar ingressos. Isso tudo deveria ser natural, né? Já que a gente vai a turismo. Então, o turismo não é cancelado, pelo contrário, continua-se. Então, o sonho da Disney aí para muitos continua, né? Período de férias, não se deve deixar para trás, mas sim ir preparado para a entrevista de forma concisa, com todos os documentos necessários. Tá certo. É cuidar, né? Aumenta-se ali a burocracia, as exigências, e o pessoal tem que estar mais preparado. E justo, né? E o pessoal tem que estar preparado realmente, tem que pôr as informações corretas para poder entrar no outro país, mesmo que seja passeio, né? Exatamente. Eu vou ter que dar mais uma vez uma segurada à minha ida à Disney. Por conta disso, só. Só por conta disso. Com certeza. Anne, muitíssimo obrigada por ter vindo até aqui, falado de forma tão clara e didática para a gente, para poder entender. Ninguém precisa se assustar, só ter tudo organizadinho, que o sonho não foi cancelado. Isso mesmo, né? Então, sempre ter a verdade como premissa, que eu acho que não tem erro, né? Tem que ser conciso e vai dar tudo certo. É isso. Nós conversamos com a Anne Patrícia Dal Poço Valger, especialista em assuntos de cidadania e imigração. Ela falou para a gente, né, sobre a suspensão dos vistos de imigração que foi anunciada aí pelos Estados Unidos, quem pode ser afetado por essa medida e essas orientações, né, gente, para quem está com o processo em andamento. Então, siga, veja toda a documentação, tudo certinho e, principalmente, fale só a verdade.